Você só serve para ajudar financeiramente, de resto é uma inútil. Ela disse isso sem levantar a voz, como se estivesse explicando uma regra antiga, óbvia demais para ser questionada. E eu fiquei ali, em pé, segurando o recibo do meu salário como quem segura um contrato que nunca assinou. O papel amassou na minha mão quando apertei os dedos. R$ 2.400. Era o que eu ganhava limpando escritórios no centro da cidade desde as 5:30 da manhã. Mas olhando para aquele comprovante, eu sabia que não veria nem R$ 100 desse dinheiro. Como sempre. Minha mãe estendeu a mão, esperando. Não pediu. Nunca pedia. Apenas esperava, com aquela expressão que dizia que questionar seria um absurdo imperdoável. Deixa aqui em cima da mesa, disse, voltando a atenção para a televisão. Amanhã vou ao banco. Coloquei o recibo onde ela mandou e caminhei até meu quarto. No corredor estreito da nossa casa, passei pela porta do quarto dela. Sempre fechada. Sempre proibida para mim. Passei pela cozinha pequena onde eu preparava o jantar todos os dias depois de chegar do trabalho. Passei pelo banheiro que eu limpava toda semana sem reclamação. Cheguei ao meu quarto e me sentei na cama de solteiro que ocupava quase todo o espaço. 28 anos. Era minha idade. 28 anos vivendo naquela casa, trabalhando desde os 17, entregando cada centavo que ganhava e ainda ouvindo que eu não servia para mais nada. Cresci ouvindo que devia tudo à minha mãe. O teto, a comida, a proteção. Desde os 17 anos trabalhei sem parar, mas nunca tive a sensação de ganhar meu próprio dinheiro. Meu salário caía na conta dela, sempre. É para o bem da casa, ela dizia. Você não sabe administrar. Lembro da primeira vez que entreguei meu primeiro salário. R$ 450 por limpar uma loja de roupas depois da escola. Eu estava tão orgulhosa, pensando que finalmente poderia comprar uma blusa nova, talvez um livro que eu queria há meses. Quando cheguei em casa com o dinheiro, ela nem me parabenizou. Era hora de você começar a contribuir, disse pegando as notas da minha mão. Agora você já pode pagar sua parte. Minha parte. Como se eu fosse uma inquilina na casa onde nasci. Desde então, a rotina nunca mudou. Eu trabalhava, recebia, entregava. Às vezes sobrava alguns trocados que ela me dava como se fosse uma mesada generosa. R$ 15 para a semana. 20 quando ela estava de bom humor. Enquanto amigas planejavam viagens, cursos, pequenos sonhos, eu aprendia a pedir permissão até para comprar um sabonete diferente. Não tinha poupança, não tinha lazer, não tinha escolhas. Só obrigação. Uma vez tentei argumentar. Foi quando consegui um aumento no trabalho, de 2.000 para 2.400. Pensei que talvez, só talvez, ela me deixasse ficar com a diferença. Apenas R$ 400 mensais. Não era muito, mas daria para começar a juntar alguma coisa. Mãe, eu estava pensando... Com esse aumento, talvez eu pudesse ficar com uma parte para mim, só para ter um dinheirinho guardado. Ela me olhou como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Guardado para quê? Você tem tudo o que precisa aqui. Comida, casa, roupa lavada. O que mais você quer? É que eu gostaria de... Não sei. Poder comprar algumas coisas sem ter que pedir. Que coisas? Fiquei em silêncio. Não sabia como explicar que queria ter a liberdade de escolher um shampoo mais caro, ou comprar um chocolate sem sentir culpa, ou simplesmente ter dinheiro na carteira como uma pessoa normal de 28 anos. Você quer é gastar com besteira, ela continuou. Igual aquela sua amiga, a Carla, que vive comprando roupa e depois reclama que não tem dinheiro para coisas importantes. É isso que você quer? Virar uma irresponsável como ela? Carla era minha única amiga próxima, a única que ainda me convidava para sair às vezes, mas eu quase nunca podia aceitar. Como explicar que não tinha dinheiro próprio? Como falar que minha mesada semanal mal dava para um lanche? Não é isso, mãe. É só que... Não existe... É só que... Enquanto você morar debaixo do meu teto, o dinheiro que você ganha é para ajudar nas despesas da casa.
Quando você tiver sua própria casa, aí você administra como quiser. A conversa sempre terminava assim, com a promessa vaga de uma liberdade futura que nunca chegava. Porque como eu teria minha própria casa se não podia guardar nem R$ 1? Quando eu reclamava do cansaço, ela suspirava alto, teatral. Se não fosse por mim, você estaria na rua. Aquilo me calava. Eu engolia o nó na garganta e continuava servindo. Porque, no fundo, eu acreditava. Achava que dependia dela para existir. A frase ecoava na minha cabeça enquanto eu me deitava na cama estreita, olhando para o teto manchado de umidade. Se não fosse por mim, você estaria na rua. Ela dizia isso sempre que eu questionava alguma coisa, sempre que demonstrava qualquer sinal de insatisfação. E eu me perguntava, seria verdade? Eu realmente não conseguiria me virar sozinha? Às vezes ficava imaginando como seria ter meu próprio apartamento, por menor que fosse. Poder chegar do trabalho e não ter que explicar por que demorei 5 minutos a mais no ônibus. Poder abrir a geladeira e comer o que quisesse, na hora que quisesse. Mas esses pensamentos logo eram sufocados pela voz dela na minha cabeça, repetindo que eu não sabia cuidar de dinheiro, que era ingrata, que não tinha noção de como o mundo funcionava. Naquela noite, depois que ela falou que eu só servia para ajudar financeiramente, fiquei acordada pensando na minha vida. 28 anos, 11 anos trabalhando. E o que eu tinha para mostrar? Um guarda-roupa básico, algumas bugigangas baratas, nenhum dinheiro guardado. Minhas colegas de trabalho sempre falavam dos seus planos. A Sônia estava juntando dinheiro para fazer um curso técnico. A Beatriz tinha acabado de comprar uma geladeira nova para sua casa. A Luciana estava planejando passar o Natal na praia com a família. E eu? Eu tinha a sensação constante de que minha vida não era minha. Era como se eu fosse uma funcionária terceirizada da minha própria existência, trabalhando para sustentar uma vida que não podia usufruir. O pior era o olhar das pessoas quando descobriam minha situação. Não que eu falasse abertamente sobre isso, mas às vezes escapava alguma coisa. Como quando a Carla me perguntou se eu queria dividir um apartamento com ela. E eu precisei inventar uma desculpa porque não podia explicar que não tinha dinheiro próprio para isso. Ou quando o pessoal do trabalho decidiu fazer uma vaquinha para comprar um presente para o chefe, e eu contei os trocados na carteira, calculando se conseguiria contribuir sem passar necessidade até o próximo pagamento da minha mãe. Esses pequenos constrangimentos se acumulavam, criando uma vergonha surda que eu carregava para todo lugar. Vergonha de ser uma mulher adulta que não controlava o próprio dinheiro. Vergonha de depender da boa vontade da mãe para comprar absorvente. Vergonha de ter quase 30 anos e viver como uma adolescente em castigo permanente. Às vezes me pegava sonhando acordada. Imaginava como seria ir ao supermercado e comprar o que quisesse, sem ter que justificar cada item. Como seria entrar numa loja de roupas e experimentar uma peça simplesmente porque gostei, não porque estava em promoção ou porque era uma necessidade extrema. Sonhava em ter uma conta bancária com meu nome, em receber extratos com meu CPF, em tomar decisões financeiras, mesmo que pequenas. Mas esses sonhos sempre me deixavam mais triste, porque pareciam impossíveis de realizar. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da televisão na sala. Eram 6 horas, ainda estava escuro lá fora, mas eu já sabia que ela estava acordada há tempo. Sempre acordava cedo para conferir as contas, organizar os compromissos do dia, planejar como gastar o dinheiro que eu trazia para casa. Levantei, tomei banho rapidamente e me arrumei para o trabalho. Quando passei pela cozinha, ela estava sentada à mesa com uma xícara de café e um caderno de anotações aberto na frente. O dinheiro deu para pagar a luz e parte do cartão, disse sem levantar os olhos. Mas ainda falta para o mercado desta semana. Eu sabia que isso significava que eu teria que arranjar dinheiro extra. Talvez pegar algumas horas a mais de trabalho ou aceitar aquele trabalho de faxina no fim de semana que uma conhecida tinha me oferecido. Posso trabalhar no sábado na casa da Dona Maria, respondi, pegando uma fatia de pão para comer no ônibus. Quanto ela paga? R$ 70. Ela fez um cálculo mental rápido,
movendo os lábios em silêncio. Serve. Mas você vai ter que sair daqui cedo porque ela mora longe. Não era uma sugestão. Era uma ordem disfarçada de planejamento conjunto. Como sempre. No ônibus pensava em como seria bom poder dizer não. Poder falar que meu sábado era meu, que eu queria descansar, ou passear, ou simplesmente não fazer nada. Mas essas palavras nunca saíam da minha boca. Não sabiam o caminho. O trabalho no prédio comercial era sempre igual. Chegava às 5:30 da manhã, quando os corredores ainda estavam escuros e silenciosos. Subia pelos 15 andares, limpando sala por sala, banheiro por banheiro. O trabalho em si não me incomodava. Era honesto, me dava uma sensação de utilidade. O problema era saber que o resultado do meu esforço nunca seria meu. Durante o intervalo do almoço, sentei no banco da praça em frente ao prédio e liguei para a Carla. Ela trabalhava como recepcionista num consultório médico e sempre tinha histórias interessantes para contar. Adivinha só, ela disse, animada. Consegui uma promoção. Vou ganhar R$ 300 a mais por mês. Senti uma pontada de inveja misturada com alegria pela amiga. Que ótimo, Carla. Você mereceu. Sabe o que vou fazer com o dinheiro extra? Vou finalmente conseguir alugar um apartamento só meu. Já até vi um, bem pequenininho, mas é uma gracinha. Quer ir comigo ver no sábado? Meu estômago se apertou. Não posso no sábado. Tenho que trabalhar. De novo? Poxa, você trabalha mais que todo mundo que eu conheço, mas nunca tem dinheiro para nada. Isso não tá certo. Ela disse isso sem malícia, mas cada palavra foi como um tapa na cara. Porque ela estava certa. Não estava certo. Nada na minha vida estava certo. É complicado, Carla. É sua mãe de novo, né? Aquela história de que você precisa ajudar com as contas? Fiquei em silêncio. Como explicar que não era só ajudar com as contas? Como falar que eu entregava cada centavo, que não tinha escolha, que não era uma filha colaborativa, mas sim uma fonte de renda aprisionada? Olha, eu não quero me meter onde não sou chamada. Carla continuou. Mas você já tem 28 anos. Não acha que está na hora de ter sua independência? Depois que desliguei, fiquei pensando na palavra que ela usou. Independência. Era um conceito tão estranho para mim quanto falar chinês. Eu não sabia nem como começar a ser independente. Todos os aspectos práticos da vida adulta eram controlados pela minha mãe. Ela quem escolhia o plano de saúde, ela quem decidia o que comprar no supermercado, ela quem gerenciava todas as contas. Quando voltei para casa à noite, encontrei uma cena que se repetia pelo menos 2 vezes por semana. Minha mãe no telefone com sua irmã, reclamando da vida. É muito difícil criar uma filha sozinha, Conceição, ela dizia me olhando de soslaio quando entrei na sala. Às vezes acho que ela não tem noção do sacrifício que eu faço por ela. Fingi que não estava ouvindo e fui direto para a cozinha preparar o jantar. Mas as palavras dela chegavam até mim, claras e cortantes. Claro que ela trabalha, mas trabalhar é obrigação de todo mundo. O problema é que ela não tem responsabilidade. Se dependesse só dela, gastaria tudo com bobagem e depois não teria para as coisas importantes. Respondi no silêncio da minha mente. Que bobagens! Quando foi a última vez que comprei algo para mim que não fosse estritamente necessário? Quando foi a última vez que gastei dinheiro com alguma coisa que me desse prazer? Eu que tenho que cuidar de tudo, Conceição. A casa, as contas, o planejamento. Se não fosse por mim, ela já teria se perdido há muito tempo. Com o tempo, a cobrança aumentou. Se eu chegava 5 minutos mais tarde do trabalho, era interrogatório. Se mencionava a vontade de sair de casa, ela ria. Com que dinheiro? Uma noite, cheguei 10 minutos atrasada porque o ônibus quebrou no meio do caminho. Quando entrei em casa, ela estava de pé na sala, de braços cruzados. Onde você estava? O ônibus quebrou, mãe. Teve que vir outro. E por que você não me ligou? Não achei necessário. Foram só alguns minutos. Alguns minutos? Ela olhou para o relógio da parede. Foram 15 minutos. 15 minutos que eu fiquei aqui preocupada, sem saber se tinha acontecido alguma coisa com você. Eu sabia que não era preocupação.
Era controle. Mas não disse nada. Da próxima vez, você liga. Não importa se é 1 minuto ou 1 hora. Eu preciso saber onde você está. Tá bom, mãe. E outra coisa. A Carla ligou aqui hoje de tarde, procurando por você. Falou alguma coisa sobre vocês saírem juntas fim de semana. Meu coração acelerou. Eu não sabia que a Carla tinha ligado. Eu disse que você não ia poder. Você tem compromissos aqui em casa. Que compromissos? A casa não se limpa sozinha. E no sábado você vai trabalhar na casa da Dona Maria. Mas e no domingo? Ela suspirou, como se eu fosse uma criança insistente pedindo doce antes do almoço. Domingo você precisa descansar. Segunda-feira você volta a trabalhar cedo. Cada conta paga era usada como arma. Cada favor, uma dívida eterna. Eu não era filha. Era recurso. Na semana seguinte, aconteceu algo que me marcou profundamente. Estava organizando uns papéis velhos quando encontrei meu primeiro holerite, de quando comecei a trabalhar aos 17 anos. R$ 450. Lembrei de como estava feliz naquele dia, pensando em todas as coisas que poderia comprar. Comecei a fazer umas contas na cabeça. 11 anos trabalhando. Em média, R$ 1.500 por mês nos primeiros anos, depois 2.000, agora 2.400. Quanto dinheiro havia passado pelas minhas mãos e ido direto para ela? O número me assustou. Era mais de R$ 200 mil. R$ 200 mil que eu havia ganhado com meu trabalho, meu esforço, meu tempo e que nunca foram meus. Com R$ 200 mil, eu poderia ter comprado um apartamento pequeno. Poderia ter feito um curso superior. Poderia ter viajado, conhecido lugares, tido experiências. Poderia ter construído uma vida. Em vez disso, eu estava ali, aos 28 anos, sem um centavo guardado, dormindo num quarto de solteiro e pedindo permissão para comprar um sabonete diferente. Naquela noite, sonhei que estava numa loja, com uma carteira cheia de dinheiro. Podia comprar o que quisesse. Roupas bonitas, perfume caro, livros, sapatos. No sonho, eu ria enquanto pagava as compras. Uma risada de liberdade que eu não conhecia na vida real. Acordei com vontade de chorar. Os meses seguintes trouxeram uma pressão que eu nunca havia sentido antes. Era como se a casa estivesse ficando menor a cada dia. Como se o ar estivesse mais pesado, mais difícil de respirar. A situação piorou quando minha mãe perdeu o emprego de meio período que tinha numa loja de tecidos. Na verdade, ela não foi demitida. A loja fechou. Mas, na cabeça dela, isso significava que agora eu teria que compensar a diferença. Você vai ter que arranjar mais trabalho, disse no dia em que soubemos do fechamento da loja. Não podemos contar só com seus 2.400. Não dá. Não dava para quê? Para ela ter 2 TV a cabo? Para comprar comida cara que só ela comia? Para manter o padrão de vida que só existia porque eu trabalhava feito uma mula? Mas eu não falei nada disso. Apenas concordei e comecei a procurar trabalhos extras. Consegui 3. Limpeza na casa da Dona Maria aos sábados, R$ 70. Faxina na casa de uma família às quintas-feiras depois do trabalho, R$ 80. E organização de estoque numa loja pequena aos domingos de manhã, R$ 60. Minha semana ficou assim. Segunda a sexta no prédio comercial, quintas à noite na casa da família, sábados na casa da Dona Maria, domingos na loja. Eu não tinha mais um dia livre, não tinha mais um momento de descanso, e mesmo assim não era suficiente. O dinheiro tá apertado, ela dizia toda semana. Você podia arranjar mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Como se eu fosse uma máquina de fazer dinheiro, como se meu corpo não tivesse limites, como se meu cansaço fosse um detalhe irrelevante. Uma quinta-feira, voltei da casa da família às 11 da noite. Tinha passado o dia inteiro limpando o prédio. Depois tinha ido direto para a casa deles, onde passei 3 horas organizando um quarto de bagunça que as crianças tinham feito. Estava exausta, com dor nas costas, os pés inchados dentro do sapato. Quando cheguei em casa, ela estava assistindo uma novela, comendo pipoca. Demorou.
disse, sem tirar os olhos da tela. O trabalho foi pesado hoje. Fui para o banheiro tomar um banho. A água quente no corpo dolorido foi um alívio momentâneo. Mas quando saí do chuveiro e me olhei no espelho, levei um susto. Estava magra demais. Tinha olheiras fundas. Parecia 10 anos mais velha. Quando será que eu tinha parado de me olhar no espelho? Quando será que tinha parado de me importar com minha aparência, com meu bem-estar, comigo mesma? Na cozinha, esquentei um resto de comida e comi em pé, apoiada na pia. Estava cansada demais para sentar. Amanhã é sexta, minha mãe disse, aparecendo na cozinha. Você vai receber, né? Vou. Que bom, porque preciso ir ao dentista na semana que vem e é particular. Sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha uma emergência, um imprevisto, uma necessidade que consumia não só meu dinheiro, mas também minha energia e minha esperança. Naquela sexta-feira, algo diferente aconteceu. Quando estava saindo do trabalho, a Sônia, minha colega, me chamou para conversar. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Ela disse hesitante. Pode. Você tá bem? Você parece, sei lá, muito cansada ultimamente. E emagreceu bastante. Ninguém nunca tinha notado. Ou pelo menos, ninguém nunca tinha falado nada. Eu tô trabalhando bastante, respondi. Mas você sempre trabalhou bastante. Isso é diferente. Você parece... Como posso dizer? Parece que tá se acabando. As palavras dela me atingiram como um murro no estômago. Porque era exatamente isso. Eu estava me acabando. Literalmente se desfazendo, como um tecido velho que você usa até virar trapo. É que eu peguei uns trabalhos extras, expliquei. Trabalhos extras? Mas você não tinha me contado que já tinha 3 empregos além deste aqui? Agora são 6. 6? Ela me olhou como se eu tivesse falado que estava voando para a lua. Você trabalha 6 dias por semana? 7, na verdade. Domingo de manhã também. Meu Deus, isso não é vida! E o dinheiro? Com todo esse trabalho, você deve estar juntando uma grana boa. Senti minha garganta apertar. Como explicar que todo esse sacrifício, toda essa exaustão, não resultava em nada para mim? Como falar que eu me matava de trabalhar para sustentar uma situação que não me beneficiava em nada? É complicado, murmurei. Complicado como? Eu ajudo minha mãe com as despesas. Ajuda quanto? Tudo. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar em como disfarçar a verdade. Tudo? Como assim tudo? Eu entrego todo o salário para ela. Ela administra. Sônia ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Vi no rosto dela uma mistura de espanto, tristeza e algo que demorei para identificar. Pena. Isso não tá certo, ela disse devagar. Você trabalha igual uma escrava e não tem nada. Cadê sua vida? Cadê seus planos? Seus sonhos? Seus sonhos. Quando foi a última vez que eu tive um sonho? Quando foi a última vez que planejei alguma coisa para mim, que imaginei um futuro diferente? Minha mãe precisa de mim. E você? Você não precisa de você? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Você não precisa de você? Eu havia parado de pensar em mim como uma pessoa com necessidades próprias. Havia me transformado numa extensão da minha mãe, numa ferramenta útil para manter a vida dela funcionando. Mas e a minha vida? Onde estava a minha vida? Quando cheguei em casa naquela noite, minha mãe estava dormindo. Sentei no sofá da sala, no escuro, e pela primeira vez em anos me permiti pensar no que eu realmente queria. Queria uma casa pequena, só minha. Queria poder comprar um livro sem pedir permissão. Queria ter uma poupança, mesmo que pequena. Queria poder faltar no trabalho quando estivesse doente, sem me preocupar se teria dinheiro para o remédio. Queria poder dizer não quando não quisesse fazer alguma coisa. Queria simplesmente ter o direito de existir para mim mesma. Mas esses quereres eram só fantasias, porque toda vez que eu considerava a possibilidade de mudar alguma coisa, a voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Se não fosse por mim, você estaria na rua. E se fosse verdade?
E se eu realmente não conseguisse me virar sozinha? E se toda essa situação, por mais dolorosa que fosse mesmo a única opção que eu tinha? Durante a madrugada, levantei e fui até a cozinha beber água. Quando passei pela mesa onde ela sempre contava o dinheiro, vi algumas contas espalhadas. Não pude resistir à curiosidade de olhar. Energia elétrica, R$ 120. Água, R$ 80. Telefone e internet, R$ 90. Cartão de crédito, R$ 200. Total, R$ 490. Eu ganhava 2.400, mais 210 dos trabalhos extras. Total, R$ 2.610. Gastavam-se 490 em contas básicas. Sobravam R$ 2.120. Para onde ia esse dinheiro? Comecei a observar mais atentamente os gastos da casa. As compras no supermercado, sempre caras porque ela comprava produtos de marca. A TV a cabo com todos os canais premium. As roupas que ela comprava para si mesma. O salão de beleza que frequentava toda semana. Ela vivia bem. Com meu dinheiro, ela vivia muito bem. Enquanto eu comia pão com margarina no café da manhã, ela comia iogurte grego e cerejas importadas. Enquanto eu usava a mesma roupa há 3 anos, ela comprava peças novas todo mês. Enquanto eu trabalhava 7 dias por semana até a exaustão, ela assistia TV e reclamava da vida. Aos poucos, uma palavra foi se formando na minha mente. Uma palavra que eu tinha medo de pensar, quanto mais de falar. Exploração. Ela não estava me protegendo, não estava me ensinando responsabilidade financeira, não estava me fazendo um favor, estava me explorando. E o pior de tudo, eu estava deixando. O colapso veio numa segunda-feira de manhã. Estava no 12º andar do prédio comercial, limpando uma sala de reuniões, quando simplesmente desmoronei. Não foi dramático. Não desmaiei, nem gritei. Apenas me sentei no chão, encostei as costas na parede e comecei a chorar. Chorei por 20 minutos seguidos, sozinha naquela sala silenciosa, com o sol da manhã entrando pela janela e iluminando minha miséria. Chorei por todos os anos perdidos, por todos os sonhos engolidos, por toda a vida que eu não estava vivendo. Quando parei de chorar, uma coisa estranha aconteceu. Pela primeira vez em anos, minha mente ficou completamente silenciosa. Sem a voz da minha mãe me dizendo o que fazer, o que pensar, o que sentir. Só silêncio. E nesse silêncio, uma frase apareceu, clara como água. Isso não pode continuar. Não era um pensamento, era uma certeza. Uma verdade que vinha de um lugar dentro de mim que eu não sabia que existia. Terminei o trabalho naquele dia de forma automática. No ônibus de volta para casa, tomei uma decisão que me assustou pela sua simplicidade. Ia procurar ajuda. Não sabia bem que tipo de ajuda, mas sabia que não conseguiria sair sozinha dessa situação. Precisava de alguém de fora, alguém que pudesse me mostrar um caminho que eu não conseguia enxergar. Na internet do trabalho, durante o horário de almoço, procurei informações sobre atendimento psicológico gratuito. Encontrei um centro de atenção psicossocial que ficava a 3 estações de metrô da minha casa. Atendia de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Anotei o endereço num papel e guardei no fundo da carteira como se fosse um segredo. Levei 1 semana para juntar coragem. 1 semana me convencendo de que não estava exagerando, de que minha situação realmente justificava procurar ajuda profissional. 1 semana lutando contra a voz da minha mãe na minha cabeça, dizendo que eu estava sendo dramática, que estava inventando problema onde não havia. Na quinta-feira, menti para ela. Disse que o trabalho na casa da família tinha sido cancelado e que eu voltaria mais cedo para casa. Em vez disso, fui ao centro de atendimento psicológico. A sala de espera era simples, com cadeiras de plástico e cartazes na parede sobre depressão e ansiedade. Havia outras pessoas esperando, todas com aquela expressão cansada de quem chegou no limite. Quando a psicóloga me chamou, senti minha perna tremer. Era uma mulher de uns 40 anos, cabelo grisalho preso em rabo de cavalo, óculos de aro fino.
Tinha um jeito calmo que me tranquilizou imediatamente. Qual é seu nome? Ela perguntou, quando nos sentamos numa sala pequena, mas acolhedora. Marina. Marina, o que te trouxe aqui hoje? A pergunta era simples, mas eu não sabia como responder. Por onde começar? Como explicar uma vida inteira de controle e submissão? Eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Como assim? Eu não consigo... Eu não sei como fazer as coisas. Não sei como ser adulta. Ela fez algumas perguntas básicas. Idade, profissão, onde morava, com quem morava. Quando mencionei que morava com minha mãe e entregava todo o meu salário para ela, vi algo mudar no rosto da psicóloga. Não foi óbvio, mas eu percebi. Marina, posso te fazer uma pergunta? Pode. Esse dinheiro que você entrega para sua mãe foi uma escolha sua? A pergunta me pegou desprevenida. Não soube responder. Nunca tinha sido. Como assim, uma escolha? Quando você começou a trabalhar, vocês conversaram sobre isso? Você decidiu entregar o salário para ela? Ou foi uma imposição? Pensei na primeira vez que levei meu salário para casa. Eu tinha 17 anos. Estava orgulhosa do meu primeiro dinheiro, sonhando com as coisas que poderia comprar. Minha mãe simplesmente estendeu a mão e tomou o dinheiro, como se fosse o mais natural do mundo. Ela disse que era para o bem da casa. E você concordou? Eu nunca pensei se concordava ou não. Era o que tinha que fazer. Por quê? Quem decidiu que era o que tinha que fazer? As perguntas dela eram como pequenas explosões na minha cabeça. Cada uma revelava uma camada de controle que eu nunca havia questionado. Minha mãe sempre disse que eu não sabia administrar dinheiro. Como ela chegou a essa conclusão? Eu nunca tive a chance de tentar. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nelas. E quando saíram, senti o impacto da verdade. Eu nunca tive a chance de tentar. Nunca tive a oportunidade de errar, de aprender, de crescer. Nunca tive a chance de ser responsável por minha própria vida. A sessão durou 1 hora. Durante esse tempo, a psicóloga me fez perguntas que ninguém nunca tinha feito. Perguntas sobre meus desejos, meus medos, meus direitos. Perguntas que me forçaram a pensar em mim como uma pessoa separada da minha mãe. Quando saí de lá, estava atordoada. Era como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que eu sempre achei que era escuro por natureza. Marquei sessão para a semana seguinte. O ponto de ruptura não veio com um grito, mas com uma pergunta feita em voz baixa, num consultório simples, durante minha primeira sessão de terapia. Esse dinheiro que você entrega foi uma escolha sua? Não soube responder. Nunca tinha sido. Sessão após sessão, a palavra foi se formando, pesada e clara. Exploração. Financeira. Psicológica. Disfarçada de cuidado. Na segunda sessão, a psicóloga me pediu para fazer um exercício. Quero que você imagine que tem uma filha de 28 anos. Essa filha trabalha desde os 17. Nunca viu a cor do próprio dinheiro. Não tem poupança. Não pode fazer escolhas sobre sua própria vida. O que você diria para essa mãe? A resposta veio imediata, sem filtro. Diria que ela está explorando a própria filha. E se fosse sua filha? Eu faria qualquer coisa para protegê-la. Então por que você não protege a si mesma? Aquela pergunta me perseguiu por dias. Por que eu não protegia a mim mesma? Por que eu aceitava um tratamento que jamais desejaria para outra pessoa? Na terceira sessão, falamos sobre as frases que minha mãe repetia constantemente. Se não fosse por mim, você estaria na rua. Você não sabe administrar dinheiro. É para o bem da casa. Vamos analisar essas frases. A psicóloga disse. A primeira, se não fosse por ela, você estaria na rua. Isso é verdade? Não sei. Nunca tentei morar sozinha. Você trabalha há 11 anos. Ganha um salário digno. Por que não poderia se sustentar? Porque ela sempre disse que eu não conseguiria. Ela disse. Ou ela provou. Mais uma explosão na minha cabeça. Ela nunca havia provado. Apenas afirmado, repetido, martelado na minha cabeça até eu acreditar. Segunda frase. Você não sabe administrar dinheiro.
Como ela chegou a essa conclusão se você nunca teve a oportunidade de administrar dinheiro? É verdade. Eu nunca tentei. Terceira frase. É para o bem da casa. Mas de quem é essa casa? Você paga as contas dessa casa? Você sustenta essa casa? Por que as decisões sobre ela não passam por você? Doía admitir. Doía mais ainda aceitar que o amor que eu conhecia vinha com recibo. Na quarta sessão, começamos a falar sobre planos, sobre a possibilidade de mudança, sobre os meus direitos como pessoa adulta. O que você gostaria de fazer com sua vida se pudesse escolher livremente? Não sei. Nunca pensei nisso. Então vamos começar por coisas pequenas. O que você gostaria de comprar para si mesma, se pudesse? Um livro, respondi imediatamente. Tem um livro que eu quero há meses, mas custa R$ 50. R$ 50 do dinheiro que você ganha. Por que não pode comprá-lo? Porque não é essencial. Quem decide o que é essencial na sua vida? Minha mãe. E por que ela tem esse direito? Eu não tinha resposta. Ou melhor, tinha. Mas era uma resposta que me assustava. Ela não tinha esse direito. Ninguém tinha. Na quinta sessão, a psicóloga me deu uma tarefa que mudou tudo. Quero que você abra uma conta bancária em seu nome. Não precisa depositar dinheiro ainda. Apenas abra a conta. Para quê? Para lembrar que você tem direito a ter seu próprio dinheiro. Para materializar a possibilidade de mudança. A ideia me aterrorizou e me empolgou ao mesmo tempo. Ter uma conta bancária só minha parecia o ato mais revolucionário do mundo. Levei 2 semanas para juntar coragem, mas fiz. Num horário de almoço, entrei numa agência bancária e abri minha primeira conta corrente. Quando recebi o cartão com meu nome, senti uma emoção que não consegui definir. Era como segurar um passaporte para uma vida que eu não conhecia, mas que estava começando a imaginar. A mudança começou de forma quase imperceptível. Com a terapia, eu estava aprendendo a me ver como uma pessoa separada da minha mãe, com direitos e necessidades próprios. E essa nova perspectiva me dava uma coragem que eu nunca havia sentido antes. Em silêncio, fiz o que nunca me deixaram fazer. Planejei. Primeiro, calculei quanto eu realmente precisava para viver sozinha. Aluguel de um quarto pequeno numa casa compartilhada. R$ 600. Comida, R$ 300. Transporte, R$ 200. Contas pessoais, R$ 100. Total, R$ 1.200. Sobrariam R$ 1.400 do meu salário. R$ 1.400 para ter uma poupança, para comprar coisas para mim, para viver. Em segundo lugar, pesquisei opções de moradia. Encontrei alguns quartos para alugar em casas compartilhadas, todos dentro do meu orçamento. Anotei endereços, telefones, valores. Terceiro, e mais importante, pedi ao RH do meu trabalho para mudar o destino do meu salário. Dei o número da minha conta nova. A moça do Recursos Humanos achou estranho. Não era sua mãe que recebia seu salário? Era. Mas agora vou receber eu mesma. Claro. É seu direito. Seu direito. Palavras simples, mas que soaram como música para mim. Durante 3 semanas, mantive a rotina normal em casa. Minha mãe não suspeitava de nada. Eu saía para trabalhar, voltava à noite, entregava os trocados dos trabalhos extras. Ela reclamava das contas, eu concordava em fazer mais horas. Tudo igual. Mas por dentro estava diferente. Tinha um segredo. Tinha um plano. Tinha esperança. A mudança foi marcada para um sábado. Escolhi esse dia porque seria mais fácil alugar o quarto e transportar minhas poucas coisas. Calculei tudo. Ela sairia de casa às 9 da manhã para ir ao salão. Voltaria só à tarde. Eu teria tempo suficiente. Separei meus documentos. Não eram muitos. Ela sempre guardou a maioria. Mas consegui pegar RG, CPF, carteira de trabalho e certidão de nascimento. Guardei numa pasta pequena que escondi no guarda-roupa. Minhas roupas cabiam em 2 sacolas. Meus objetos pessoais, numa caixa de sapatos. 11 anos de vida adulta cabiam em 3 volumes. Na sexta-feira anterior à mudança, recebi meu primeiro salário na conta nova.
R$ 2.400 com meu nome, na minha conta, sob meu controle. Olhei o extrato pelo celular durante o intervalo do almoço e chorei de emoção. Era meu. Era realmente meu. Naquela noite, minha mãe percebeu que algo estava diferente. Você tá estranha, disse, me observando com atenção. Tá escondendo alguma coisa. Não estou escondendo nada. Não minta pra mim. Eu te conheço há 28 anos. Sei quando você está tramando alguma coisa. Senti o coração acelerar, mas me mantive firme. Não estou tramando nada, mãe. Ela me estudou por mais alguns segundos, depois voltou a atenção para a televisão. Mas eu sabia que ela estava desconfiada. No sábado de manhã, ela saiu para o salão como de costume. Assim que ouvi o portão se fechar, entrei em ação. Peguei minhas sacolas e a caixa, que já estavam prontas e escondidas atrás da porta do quarto. Chamei um táxi. Em 15 minutos estava saindo de casa pela última vez como dependente. O quarto que aluguei ficava numa casa pequena com mais 2 inquilinas. Era minúsculo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa de 2 portas, uma mesinha. Mas tinha uma janela que dava para um quintal com árvores. E quando entrei ali com minhas coisas, senti uma paz que não conhecia há anos. Era meu. Pequeno, simples, mas meu. Passei a tarde organizando o quarto. Arrumei minhas roupas no guarda-roupa, coloquei meus poucos livros na mesinha, fiz a cama com um lençol novo que tinha comprado no caminho. Quando terminei, sentei na beirada da cama e olhei ao redor. Pela primeira vez na vida, estava numa casa onde ninguém ia me cobrar, me controlar, me diminuir. Estava no meu espaço. Às 6 da tarde, o telefone tocou. Olhei na tela. Era ela. Meu instinto foi atender imediatamente, como sempre fazia. Mas hesitei. Respirei fundo. Deixei tocar. Tocou mais 5 vezes antes de parar. Depois começou de novo. Na 6ª ligação, atendi. Onde você está? A voz dela estava alterada, com uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Saí. Saiu para onde? E por que suas coisas não estão no quarto? Ela havia descoberto. Obviamente havia descoberto. Eu me mudei, mãe. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, carregado de descrença. Você o quê? Me mudei. Aluguei um quarto. Com que dinheiro? Você não tem dinheiro. Tenho sim. Tenho meu salário. Seu salário? Seu salário é meu. É para as despesas da casa. Não é seu. É meu. Eu que trabalho, eu que recebo, é meu. Você enlouqueceu? Volta para casa agora! Agora! Não vou voltar. Como não vai voltar? Você mora comigo. Você depende de mim. Sem mim, você não é nada. As palavras dela, que antes me atingiam como socos, agora soavam como o que realmente eram. Desespero. Ela estava desesperada porque havia perdido o controle. Você não pode fazer isso comigo. Ela continuou, a voz agora chorosa. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de todos os sacrifícios... Que sacrifícios, mãe? Você vivia do meu dinheiro. Eu que me sacrifiquei. Eu te criei, te dei um teto, te protegi. E eu paguei por isso. Durante 11 anos paguei por isso. Agora chega. No dia em que saí, não deixei bilhete. Não foi covardia, foi sobrevivência. À noite, o telefone tocou. 1, 2, 5 vezes. Atendi só quando a voz do outro lado já não era controle. Era desespero. O dinheiro não caiu. As contas não fecharam. O que você fez? A pergunta me fez rir. Não uma risada de alegria, mas de libertação. Uma risada de quem finalmente entendeu a piada cruel que sua vida havia se tornado. O que eu fiz? Repeti. O que eu fiz foi parar de bancar sua vida. Você não pode fazer isso. Eu preciso desse dinheiro. E eu precisava da minha vida. Agora cada uma se vira. Você não pode me abandonar assim. Não estou abandonando você. Estou salvando a mim mesma. Respirei fundo. Pela primeira vez, não tremi. Você me ensinou que cada um deve se virar. Respondi. Do outro lado, silêncio. Durante os dias seguintes, ela ligou várias vezes. Tentou todas as estratégias. Primeiro,
Raiva. Como eu podia ser tão ingrata, tão cruel, tão egoísta? Depois, chantagem emocional. Ela estava sofrendo, estava doente, ia morrer de desgosto. Por fim, tentativas de negociação. Eu podia voltar para casa, mas agora seria diferente. Agora ela me daria mais liberdade. Mas já era tarde. Eu havia provado do gosto da liberdade. E não havia volta. A primeira semana no quarto foi a mais difícil. Não pela solidão ou pela saudade de casa. Foi difícil porque eu não sabia como ser livre. Não sabia como tomar decisões sem pedir permissão. Não sabia como gastar meu próprio dinheiro sem sentir culpa. Mas aprendi. Devagar, com medo, mas aprendi. Comprei o livro que queria há meses. Escolhi o que comer no supermercado baseada no que me dava vontade, não no que era mais barato. Fui ao cinema sozinha numa tarde de domingo e comi pipoca doce, porque podia. Cada pequena escolha era um ato de liberdade. Cada decisão tomada sem consultar ninguém era uma vitória. Desliguei sem pedir desculpas. A conversa havia durado menos de 10 minutos, mas parecia que tinha durado uma vida inteira. A vida inteira que eu havia desperdiçado sendo uma prisioneira voluntária. Quando desliguei o telefone, senti uma calma profunda. Não era felicidade. Ainda não. Era algo mais fundamental. Era paz. Pela primeira vez em 28 anos, eu estava livre. 6 meses depois, eu ainda acordava às vezes no meio da noite pensando que estava sonhando, que ia abrir os olhos e estar de volta ao quarto de solteiro, ouvindo a voz da minha mãe me chamando para preparar o café da manhã dela. Mas não. Eu estava no meu quarto, na minha cama, na minha vida. Os primeiros meses foram de adaptação. Aprendi a fazer compras sem gastar tudo no primeiro dia. Aprendi a cozinhar pratos simples para uma pessoa só. Aprendi a organizar meu tempo sem ninguém controlando cada minuto. Continuei na terapia. A psicóloga me ajudou a processar a culpa que eu sentia por ter abandonado minha mãe. Foi ela quem me mostrou que eu não havia abandonado ninguém. Eu havia me resgatado. Você salvou 2 pessoas, ela disse numa sessão. Salvou a si mesma da exploração e salvou sua mãe da tentação de continuar explorando. Agora ela vai ter que aprender a se sustentar sozinha, como qualquer adulto deveria fazer. No trabalho, minhas colegas notaram a mudança. Sônia disse que eu parecia outra pessoa, mais leve, mais presente, e era verdade. Sem a exaustão constante dos trabalhos extras, sem a pressão de sustentar 2 pessoas com o salário de uma, eu tinha energia para viver. Larguei 4 dos 6 empregos. Fiquei só com o do prédio comercial e com a faxina aos sábados na casa da Dona Maria, que eu genuinamente gostava de fazer. Pela primeira vez em anos, eu tinha um domingo livre. No primeiro domingo livre, não sabia o que fazer. Fiquei andando pela casa compartilhada, meio perdida. As outras meninas riram de mim quando contei. Nunca teve um domingo livre? A Júlia perguntou incrédula. Nunca. Então hoje você vai aprender o que é descanso de verdade. Passamos o dia assistindo filmes, comendo besteira e conversando sobre amenidades. Foi um dos melhores dias da minha vida. Hoje, pago minhas próprias contas. São poucas, mas são minhas. Tenho uma poupança pequena, um sofá usado, escolhas simples. E algo que nunca tive: paz. A poupança crescia devagar, mas crescia. R$ 50 por mês no início, depois 100, depois 200. Ver aqueles números aumentando no extrato me dava uma sensação de segurança que eu nunca havia experimentado. Com o dinheiro guardado, me dei pequenos presentes. Um perfume barato que cheirava bem. Uma blusa colorida que vi numa liquidação. Uma ida ao salão para cortar o cabelo do jeito que eu queria, não do jeito que alguém achava apropriado. Cada compra era um exercício de liberdade. Cada escolha, uma afirmação de que eu existia como pessoa independente. Minha mãe parou de ligar depois de 2 meses. Soube por uma vizinha que ela havia conseguido um emprego numa loja de departamentos. Estava trabalhando de novo, se sustentando sozinha. Parte de mim sentiu alívio. Ela podia se virar, sempre pôde. Simplesmente
havia escolhido não fazê-lo enquanto eu estava lá para ser explorada. Depois de 4 meses, ela me ligou uma vez. Não foi para pedir dinheiro ou para me convencer a voltar. Foi apenas para conversar. A conversa foi estranha, tensa, mas civilizada. Ela perguntou como eu estava, eu perguntei como ela estava. Falamos sobre o tempo, sobre o trabalho dela, sobre amenidades. No final da conversa, ela disse algo que me surpreendeu. Você está bem? Estou sim, mãe. Que bom. E desligou. Não foi um pedido de desculpas, mas também não foi uma acusação. Era apenas uma mãe verificando se a filha estava bem. Era um começo. Não sei se vamos nos reconciliar completamente algum dia. Talvez sim, talvez não. Mas agora sei que isso não é minha responsabilidade. Não sou obrigada a manter um relacionamento tóxico para fazer outra pessoa feliz. Não sou obrigada a me sacrificar para satisfazer as expectativas de ninguém. Na terapia, trabalhamos muito essa questão da responsabilidade. Eu havia confundido amor filial com autossacrifício. Achava que amar minha mãe significava abrir mão de mim mesma. Agora entendo que amor verdadeiro não exige destruição. Amor saudável permite que ambas as partes cresçam e sejam felizes. No 6º mês da minha nova vida, aconteceu algo significativo. Encontrei minha mãe por acaso no supermercado. Ela estava na fila do caixa com algumas compras básicas. Parecia menor do que eu lembrava, mais frágil. Meu primeiro instinto foi me esconder, mas respirei fundo e me aproximei. Oi, mãe. Ela se virou, surpresa. Marina. Ficamos alguns segundos nos olhando, sem saber o que dizer. Então ela olhou para meu carrinho de compras. Estava cheio de coisas que eu havia escolhido. Frutas caras, um vinho barato, chocolate, produtos de limpeza com cheiro que eu gostava. Ah, você está conseguindo se virar, ela disse com algo que me pareceu admiração. Estou sim. Sempre conseguiu, né? Eu que não deixava. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ela conseguiu dar. E para mim, foi suficiente. Você também está conseguindo, respondi, olhando para as compras dela. Tô. Não é fácil, mas tô. Conversamos por mais alguns minutos. Ela me contou sobre o trabalho, eu contei sobre minha vida nova. Foi uma conversa normal, sem tensão, sem cobranças. Como 2 pessoas adultas que se respeitam. Quando nos despedimos, ela fez menção de me abraçar, mas hesitou. Eu dei o primeiro passo e a abracei. Foi um abraço breve, mas real. Um abraço entre iguais. Voltei para casa naquele dia com um sentimento estranho. Não era tristeza nem alegria. Era uma espécie de fechamento. Como se um ciclo tivesse terminado e outro estivesse começando. Ela diz às pessoas que eu a abandonei. Eu sei a verdade. Soube disso pela mesma vizinha que me contou sobre o emprego dela. Aparentemente, minha mãe havia espalhado pela vizinhança que eu era uma filha ingrata que a havia abandonado na velhice. Que havia fugido de casa levando dinheiro que não era meu. No começo, isso me machucou. A ideia de que as pessoas pensassem mal de mim, que vissem minha libertação como egoísmo. Mas depois entendi que isso fazia parte do processo. Ela precisava contar uma história que a fizesse sentir melhor sobre si mesma. E eu não era responsável pela versão que ela escolheu contar. A verdade é que eu não fui embora. Eu me recuperei. Eu não fugi. Eu me libertei. Eu não roubei. Eu recuperei o que sempre foi meu. E, principalmente, eu não abandonei uma mãe amorosa. Eu escapei de uma situação de exploração. Hoje, 1 ano depois, tenho uma vida que nem parece minha de tão diferente. Acordo quando quero acordar nos fins de semana. Como o que tenho vontade de comer. Visto as roupas que me fazem sentir bem. Trabalho o suficiente para viver dignamente, mas não me mato de trabalhar para sustentar a preguiça de outra pessoa. Tenho planos. Pequenos, mas reais. Quero fazer um curso técnico em administração. Quero viajar para algum lugar, mesmo que seja uma cidade vizinha. Quero comprar uma cama de casal para meu quarto, só porque tenho vontade de ter mais espaço para dormir. São sonhos simples,
mas são meus. E isso faz toda a diferença. A terapia me ensinou que liberdade não é só ter dinheiro na conta ou morar sozinha. Liberdade é ter o direito de escolher. É poder dizer sim ou não baseada no que você quer, não no que outros esperam de você. É se sentir dona da própria vida. Às vezes ainda sinto culpa. Às vezes ainda escuto a voz da minha mãe na minha cabeça, me dizendo que sou egoísta, ingrata e irresponsável. Mas agora sei que essas vozes são ecos do passado, não verdades do presente. E aos poucos, estão ficando mais baixas. No lugar delas está crescendo uma voz nova, minha própria voz. Uma voz que diz: você merece ser feliz. Você merece ter suas próprias escolhas. Você merece viver sua própria vida. E pela primeira vez, eu acredito nessa voz. Quando olho para trás, para aquela mulher de 28 anos que trabalhava 7 dias por semana e não tinha R$ 1 na carteira, sinto uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pelos anos perdidos, pelo tempo que demorei para acordar, pelas oportunidades que deixei passar, mas principalmente orgulho. Orgulho por ter encontrado forças para mudar. Orgulho por ter procurado ajuda. Orgulho por ter dado o passo mais difícil da minha vida. O passo para longe de uma situação que me diminuía. Não foi uma ruptura dramática. Não foi uma vingança espetacular. Foi apenas uma mulher adulta tomando conta da própria vida. Devagar, com medo, mas com determinação. E descobrindo que merecia muito mais do que havia se permitido sonhar. A liberdade tem um gosto que não se esquece. É doce e assustador ao mesmo tempo. É a possibilidade de errar por conta própria, de acertar por mérito próprio, de ser responsável por suas próprias consequências. É o direito de existir como você mesma, não como extensão de outra pessoa. É o que eu tenho hoje. E nunca mais vou abrir mão. Que bom saber que histórias como a minha podem inspirar outras pessoas a buscar sua própria liberdade. Conte aí nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? Como encontrou forças para mudar?